pessoal, estamos aqui então hoje para conhecer o livro de Esther. O livro de Esther, então, faz parte dos livros da história do povo de Israel. Ele é um livro que conta a história do estabelecimento de uma festa que até hoje os judeus comemoram no mundo todo, chamada Festa do Purim. Esta é uma história que fala, claro, a personagem principal é a Esther, que é uma jovem, uma moça israelita que vai se tornar rainha da Pérsia. Interessante, claro, é um livro que tem um texto muito bonito, muito bem escrito e que muitas vezes ele é polêmico, pois fala de questões ligadas à vingança, a guerras que aconteceram. Mas vamos tentar entender um pouquinho o contexto desse livro. Ele não tem nele nenhuma oração e nenhum tipo de menção direta a Deus, apesar de falar que eles oraram e que pediam ao Senhor, mas não há nenhuma frase de uma oração, esse tipo de coisa. Há uma versão desse livro que estava na Septuaginta, que é uma tradução antiga da Bíblia para o latim, que tinha alguns acréscimos, mas como se tinha dúvida da autoria e esta versão tinha orações, tinha trechos a mais, optou-se por deixar-se esses trechos que tem-se dúvida se estavam nos originais, não utilizá-lo na Bíblia que nós temos hoje. Mas você pode encontrar algumas traduções, algumas versões que tenham então capítulos a mais no livro de Esther. Nas Bíblias protestantes, nas Bíblias evangélicas, nós não temos esses capítulos a mais. No livro de Esther, uma época, da história do povo de Israel, que eles estavam sob o domínio então dos persas. O povo de Israel foram retirados da terra de Israel e nós vimos já o retorno deles, mas o livro de Esther ainda fala da época que eles estavam ainda no exílio, antes de retornarem, que é antes da história de Esdras e de Neemias. E daí depois o reino da Babilônia foi dominado pelo reino da Pérsia. E aqui no capítulo 1, versículo 1, diz, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então, olha só, da Índia até a Etiópia, fala então, pensa, a Ásia, a Índia está na Ásia, né? E pega então toda aquela região do Oriente Médio, Europa, norte, o sul da Europa e a Etiópia que está na África. Olha só o tamanho desse domínio persa, E esse rei Assuero, é interessante que há uma dúvida qual rei seria esse, porque houveram vários reis Assueros. Até se acredita que Assuero era um título real, assim como César foi um título dado àqueles que governavam em Roma, Os persas tinham várias capitais, uma delas era na cidade de Suzã. Suzã, então, é onde essa história acontece. Lá tinha um palácio de inverno do rei da Pérsia. O primeiro capítulo mostra a história, mostra um pouco do tamanho do reino, o poder que ele tinha. Ele faz uma grande festa para os governantes que governavam as províncias desse reino. E nessa festa o rei se sente ofendido pela rainha Vasti, porque ela se nega em vir ao seu encontro quando ele pede no meio da festa em público que ela venha. Ele queria ostentar ela, mostrar ela, porque ela era bela e tudo mais, e ela se nega. Então os outros reis, os outros príncipes que ali estavam dizem, olha, tá errado isso aí, não pode a rainha fazer isso, é desobediência, vai ficar feio para os outros reis, então coloque um decreto proibindo ela de vir ao seu encontro em todos os dias da vida dela e tirando dela a coroa de rainha. Isso acontece e no capítulo 2 nós vemos então que o rei manda uma carta para todas as províncias, mandando escolher as moças mais bonitas das províncias e levar para o palácio, que lá iria escolher uma para ser a rainha no lugar da rainha Vasti. Então ele leva moças de todos os lugares. Na própria cidade de Suzã, nessa mesma cidade, havia uma menina órfã. Essa menina, ela não tinha nem pai nem mãe, ela era criada pelo tio, que é o Mordecai. Esta menina é Esther, esta jovem. Diz que ela era bela, era uma judia, uma mulher do povo de Israel. Então ela vai para o palácio, mas o seu tio diz, não conta para ninguém que você é do povo de Israel. E ela então cai na graça do rei, e a gente vê que aí já há uma graça divina, porque se ela não estivesse nesse lugar de rainha, o povo de Israel teria sido todo dizimado, nós vamos entender essa história. Mas o fato é que ela se torna rainha, o rei gosta muito dela e coloca ela nesse lugar. Depois disso, no capítulo 2 ainda, esse tio dela, Mordecai, nós vemos que ele visita ela todos os dias no palácio. Ele vai lá para ver como ela tá, como é que tá, ainda antes dela se tornar rainha, e depois ele continua visitando ela. E diz que ele ficava constantemente à porta do palácio. E ali na porta ele ouve uma história entre os guardas de que estão tramando matar o rei. E ele vai lá e conta para a rainha conta para o rei, e o rei então manda fazer uma investigação e de fato era verdade.
Então ele prende, extermina aqueles homens que estavam planejando matá-lo, e isso tudo fica registrado num livro de atas que eles tinham, que era o livro das crônicas, e fica registrado o nome do tio dela, o Mordecai, como o homem que livrou o rei da morte. Depois disso, o tempo passa e o rei então escolhe um homem chamado Amã, e esse Amã, para ser governante abaixo dele. Amã governa sobre todas as outras províncias. Então diz que tinha um trono do rei num lugar do palácio, e no outro lugar um pouco mais baixo estava o trono de Amã, e todos tinham que vir até Amã e se reverenciar. Porém, Mordecai, sendo judeu, ele era o único que não se ajoelhava diante de Amã. Principalmente por quê? Porque os judeus, o povo de Israel, né, não adora ninguém e nada, né? O povo de Israel não adorava nada e nem ninguém, a não ser a Deus. Então, eles não iriam se prostrar, né, diante de Amã. Amã, então, fica com raiva dele e promete matar todo o povo dele, o povo de Israel, os judeus. E os judeus estavam espalhados em todo o território da Pérsia. Então, Amã convence o rei de que há um povo no meio desse povo, há um povo que despreza o rei, que despreza as leis, um povo que tem outros deuses. Ele convence de alguma forma de que os judeus são perigosos. E então, o rei, acreditando nele, toma a decisão, escreve um édito, uma lei, marcando uma data em que todos os judeus seriam mortos, exterminados do reino da Pérsia. E o rei manda então pelos correios, pelos homens que levavam, que corriam e entregavam as cartas, e são levadas para todas as províncias. Diz aqui no Esther, capítulo 3, no dia 13 do primeiro mês, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, cada um na sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, do mês 12, né? Dia 13, seria no nosso calendário como se fosse dia 13 de dezembro, que é o mês de Adar, que eles saqueassem os bens. Então olha só, a carta era para aniquilar todo o povo de Israel, no dia 13 do mês 12. Detalhe, o rei não sabia que a sua esposa era do povo de Israel. Porém, havia também uma lei dizendo que o rei tinha dito que ele nunca iria desfazer um decreto. Então depois você vai ver, quando o rei descobre isso, ele está com as mãos atadas. Ele tinha dito que ele jamais iria retirar um decreto. O Mordecai, quando sabe disso, rasga suas vestes e procura Esther. Então Esther promete que vai interceder pelo povo. E Esther então começa a pensar como ela vai conseguir, como ela vai fazer para que o rei desfaça isso que foi feito. E naquela época, claro, nós vamos ver assim que os reis ficavam numa casa, num palácio, e as rainhas ou as princesas ficavam em outra, as mulheres ficavam em outra. Eles não estavam sempre juntos, não dormiam na mesma cama. Então ela ir à presença do rei era algo complicado, porque ela tinha que mandar primeiro um pedido para ver se podia ir. Então ela pensa numa coisa inteligente, ela cria uma proposta de um banquete, e ela vai e convida o rei para um banquete. Ela entra na presença do rei, corajosamente, e também convida Amã, aquele homem mesmo. Então ela faz um banquete, recebe eles, né, e o banquete é muito bom, deixa o rei feliz. No outro dia, então, ela faz de novo, ela faz pela segunda vez um banquete, o rei fica feliz, Amã fica feliz. E então o rei diz: olha, Esther, tu tá me deixando tão alegre com o que tu tá fazendo aí por mim, pelos meus homens, que eu quero te pedir, né, que tu faça o pedido de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tu quiser. Então ela fez eles virem ao palácio. O inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Respondeu a rainha: o adversário e inimigo é este mau Amã. Olha só, então estava o rei e o Amã. A Esther então diz: olha, meu povo foi vendido para ser morto. Eu estou pedindo pela minha vida e pela vida do meu povo. É isso que eu quero. E o rei fica pasmo: mas como? O que está acontecendo? Eu não sei de nada. Então ela diz: não, é esse Amã. Ele pediu. E aí o rei lembra do que ele tinha assinado a pedido de Amã. Que na verdade Amã manipulou ele, né? Um dia antes aconteceu um episódio interessante. Um dia antes, que o rei, durante a noite, enquanto dormia, ele lembrou daquela situação em que ele estava prestes a
passando por uma situação que queriam matar o rei, e alguém, o rei disse assim, poxa, alguém pegou e disse que alguém denunciou isso e me ajudou e eu não fiz nada em bem dessa pessoa. Então ele manda ler no livro o nome da pessoa e viu que é Mordecai, que era o tio dela. Ele nem se dava conta que era o tio dela. E aí então o rei procura o Amã, um dia antes desse episódio aqui, né, do segundo banquete. Então o rei procura o Amã e diz, Amã, o que tu acha que eu deveria fazer para alguém que eu quero honrar? E o Amã pensa, é a mim que o rei quer honrar. Então ele diz, que coloque sobre um cavalo, vista com uma boa roupa, coloque a própria coroa do rei e que vá alguém anunciando na frente. É assim que o rei faz com alguém que quer honrar. E todos terão que se prostrar diante dele. Daí o rei diz, pois é, Amã, vou pedir que tu me ajude, então vai ali, procura um homem chamado Mordecai e faça isso que você falou para ele. E o Amã, que odeia o Mordecai, é obrigado a carregar o Mordecai em cima de um cavalo e sair na frente gritando isso. É assim que o rei faz a quem quer honrar. E depois, no outro dia, então, a rainha Esther faz esse pedido. O rei, então, concede o que ela pediu. Porém, né, como eu havia dito já antes, as leis, os éditos não se podiam revogar. Nós vemos no capítulo 8, versículo 8, o rei diz assim, escrevam, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em meu nome, com um anel se selam, não se podem revogar. Então, eles não tinham muito o que fazer, eles já tinham botado um decreto dizendo que estavam autorizados a matar os judeus e a tirar tudo que era deles. E o decreto estava correndo, e os dias estavam chegando. E agora a rainha, então, alcança a benevolência do rei. Né? O rei entende a situação. E o rei diz assim, eu quero ajudar vocês, mas eu tenho um problema, eu não posso retirar o que está escrito. Mas vocês podem mandar uma carta para eles, para os judeus, em meu nome, dizendo o que vocês quiserem. E o que ela e o Mordecai, então, pensam e escrevem? Uma carta dizendo que os judeus têm o direito de se defender. E que nesse dia eles podem lutar, se organizar, se armar, se defender contra todos os inimigos que se vierem contra eles. E então isso acontece, né? No capítulo 9 nós vemos então os judeus derrotando esses inimigos. Eles, só na cidade de Suzã, eles derrotam ao todo 800 homens. E diz que muitos não se levantaram contra eles porque tiveram medo, porque viram que o rei, né, havia destituído Amã, né? Amã foi enforcado, o rei mandou enforcar ele, né? E que inclusive tinha dado para Esther e para a família dela, para o tio dela Mordecai, todos os bens da família de Amã, e estavam com medo. E no final nós vemos no capítulo 9, então, ainda então depois dessa vitória que os judeus têm, né, eles não são mortos e além disso ainda conseguem derrotar os seus inimigos, se institui então nesse dia a festa do Purim. Né? Por que isso? Porque o que o Amã tinha proposto era que nesse dia se fizesse um pur. Pur significava sorte, se lançasse sorte sobre, né, para derrotar os judeus. E então a festa do Purim, né, é essa festa então em que eles venceram esse dia. Okay? Então até hoje se comemora esse dia entre o povo de Israel, né? E esse livro conta essa história do porquê eles comemoram essa data, né? Que é a data então que ao invés deles serem dizimados e destruídos, eles tiveram vitória por meio da graça divina que colocou uma jovem que não tinha família, uma jovem que havia perdido tudo, havia sido desterrada, sido tirada, né, junto com seus pais lá da terra de Israel, sido levada, né, como serva para outro país, né, que só tinha o tio, uma menina órfã que só tinha o tio. Como Deus pega uma pessoa nessa situação e coloca como rainha para interceder pelo povo. Que Deus pode fazer o que Ele quiser. Que Deus tem o controle da história. E no final, então, o Mordecai, que é esse tio, ele acaba ganhando o lugar de Amã lá no reino. Ele acaba se tornando esse governante abaixo do rei Assuero. Okay? Então olha como Deus usou uma circunstância terrível, parecia terrível, uma perseguição, para na verdade abençoar todos os judeus, todo o povo de Israel. Como diz aqui no finalzinho, no último versículo, diz assim, ó, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Olha como é interessante, né? Como Deus faz as coisas. Às vezes Ele permite algumas lutas, algumas tribulações para nos levar aonde Ele quer. Isso me faz lembrar lá do livro de Tiago, quando o Tiago diz, né, que nós devemos ter por motivo de alegria passarmos por grandes tribulações, pois elas produzem um fruto que é paciência, perseverança, esperança,
né? Elas produzem frutos em nós. Então, passar por tribulações quando estamos com Deus, além de termos vitória garantida, né, nós temos aprendizados. E Deus nos leva aonde Ele quer. Lembre da história de José, muito semelhante aqui, né? Como Deus faz, tirando ele lá do deserto, levando como escravo para o Egito para colocar ele como governador. Deus pode estar usando essa circunstância difícil que você está passando hoje, se você está passando por algo, para lhe colocar onde Ele quer. Mas no caminho você vai aprender a confiar em Deus, ter esperança e paciência. Deus abençoe você, leia o livro de Esther, aprenda mais com esse livro.